Graças a Deus. Mateus 16, versículo 13. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, que dizeis que sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos entender que isso aqui é muito importante para nós, que aqui é onde depende toda a nossa comunhão com Deus. Aqui é o ponto de partida. Bispo, por que até agora eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo? Por que até agora eu ainda não entrei no reino de Deus? Aliás, por que até agora o reino de Deus ainda não entrou em mim, ainda não está em mim? Talvez o porquê tenha a ver com a resposta ao que está aqui. Olha só, Jesus, ele chega em Cesareia de Filipe, e ele chama os discípulos e faz a pergunta: que dizem os homens ser? O que as pessoas dizem que eu sou? Qual é o comentário ali? Se fosse nos dias de hoje, o que a mídia está falando aí? O que as redes sociais estão? O que as pessoas estão falando de mim? O que eles estão falando que eu sou? E aí então vem a resposta. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é ou um dos profetas. Por que Jesus queria saber o que as pessoas pensavam a respeito dele? Veja que de repente ele para e fala assim: e vocês? O que vocês pensam que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Quem eu sou para vocês? Essa pergunta é a chave de tudo, porque a maneira como você vê Jesus, isso acompanha as ações da sua vida, tem a ver com a sua identidade. A maneira como você vê Ele tem a ver com as suas ações em relação a Ele. Como você vê Ele, isso vai falar muito sobre a sua vida hoje, sobre o que você tem feito. Está entendendo? Por exemplo, no passado, as pessoas viam ele como um mero profeta. Ora, eu posso adorar o profeta? Não. O profeta é Deus? Não. O profeta salva? Não. Está entendendo? É Jeremias, é João Batista. Vamos ver, quem era João Batista? Não, João Batista é aquele que veio anunciar que viria o Messias. Então, para eles, Jesus não era o Messias, é apenas alguém que estava anunciando a vinda do Messias. Ou seja, para eles, Jesus era um pastor. É importante isso, porque a maneira como você enxerga as coisas, que você vai se comportar em relação àquelas coisas. Pense comigo, digamos por exemplo que você identifique, o fulano de tal é bandido, é um ladrão. Como é que você vai se comportar diante de um ladrão? Tem como confiar num ladrão? Tem como dar crédito, por exemplo, a um mentiroso? Quando fala, o fulano é um mentiroso. Dá para dar crédito para um mentiroso? Tem como confiar nas palavras de um mentiroso? Claro que não. Então veja, a maneira como a gente vê alguém, veja como isso reflete no nosso comportamento em relação a essa pessoa. Então, como você vê Jesus? Para você, quem é Jesus? Veja, para muitos, Jesus é aquele que cura. Então, para ele, Jesus é aquele que cura. Ela está doente, ela busca a cura em Jesus. Só isso, só cura. Me cura, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura. E pronto, acabou. E para outros, Jesus é aquele que multiplicou pão e peixe. Ele multiplica, ele prospera. Então vou buscar prosperidade. Ela só busca prosperidade, 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 prosperidade. E pronto, acabou. Qual a sua visão em relação a Jesus?
Será que você pôde ver Ele além das curas que Ele realiza? Será que você pôde ver Ele além da multiplicação de pão e peixe, além do milagre? Olha o que Pedro fala para ele. Pedro vira-se para ele e fala assim: o Senhor é filho do Deus Altíssimo. E os outros discípulos, como o viam? Você sabia que é isso que amarra a maneira como você vê Jesus? É isso que amarra a vida espiritual de muita gente? Olha só, olha a visão do sumo sacerdote em relação a Jesus. Para ele, Jesus era uma farsa. Perseguiram ele. Jesus era uma ameaça para eles. Eu fico me perguntando, para Judas, quem era Jesus? Será que Judas via Jesus como filho de Deus, conforme Pedro via? Eu duvido muito, porque se ele visse, se ele tivesse a visão que Pedro tinha, ele não faria o que ele fez. Entende? A visão que você tem sobre Jesus, isso fala muito das suas atitudes. Você o considera, de fato? Quem é Jesus para você? Olha só Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore só para ver Jesus. Zaqueu não era qualquer um não, ele era chefe dos publicanos, tinha um cargo alto e era rico, mas ele subiu numa árvore, se humilhou a ponto de subir numa árvore só para ver quem era Jesus. Olha o que Jesus representava para Zaqueu. Olha o que Jesus representava para Zaqueu. Peraí, o que Jesus representava para Estevão? Quem era Jesus para Estevão? A ponto, presta atenção, quem era Jesus para Estevão? A ponto dele morrer por ele, morrer pelo ideal de Jesus. Peraí, quem era Jesus para Estevão? Isso fala muito sobre você. A maneira como você vê Jesus é a sua identidade em relação a Jesus. Qual é a sua identidade em relação a Jesus? Quem é você para Jesus? É a maneira como você vê Jesus. Presta atenção, a maneira como eu vejo Jesus é o que eu sou para com Jesus. E você vai entender melhor lá no livro de Lucas, capítulo 20, versículo 20. Diz assim, 20. Observando-o, mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe dizendo: mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e realmente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Olha só, olha o que as pessoas falam, mas qual era a intenção? O que eles foram lá fazer? Nós vimos aqui, mandaram espias que se fingissem de justos. Peraí, na cabeça dessas pessoas, quem era Jesus? Veja, eles se fingiram de justos, ou seja, eles eram uma farsa para com Jesus. Então, para eles Jesus era o que, gente? Jesus também era uma farsa. Então, do mesmo jeito que para eles Jesus era uma farsa, eles eram uma farsa. Agora você entende quando eu digo a maneira como você vê Jesus diz muito sobre você, a sua identidade. Para eles Jesus era uma farsa. Na verdade a farsa era eles. Você vê que eles falsificaram a sua identidade, foram ali com mal intenção, por causa da visão que eles tinham de Jesus, foram ali se fingindo. Olha como é grave a maneira como você vê Jesus. Veja como é importante a maneira como você vê Jesus. A maneira como você vê Jesus pode te salvar, como pode te arruinar. Veja como isso influencia na sua salvação. A visão que você tem do pastor, a visão que você tem da igreja, a visão que você tem de Jesus, olha como isso influencia na sua salvação.
porque você ouve a palavra através de mim. Puxa, como é que você vai considerar a palavra de um culto? Como? Não tem como. E isso tem tido as suas consequências. É por isso que a gente vê, às vezes a gente fala assim, ó, vamos fazer isso, isso e isso. Chega no dia, as pessoas não fizeram. É a maneira como você me vê. Olha pessoal, você vai pegar esse azeite, você vai ungir ali, vai fazer isso, vai fazer isso. A pessoa pega no azeite, chega em casa, deixa lá no cantinho e não faz. Sabe por quê? Porque não considera o pastor como homem de Deus. É por isso que não faz. E por conta disso, como é que a vida fica? Fica parada. Porque se considera homem de Deus, a pessoa fala assim, olha, eu estou disposto a tudo, o que o Senhor falar eu vou fazer. Mas quando não considera, não faz. Ela vem sempre, não é bem assim. Quando não considera, quer fazer do seu jeito, porque não considera. Ah, mas bispo, eu já ouvi que tem pastor que fez, que roubou e tal. Gente, até no seu tinha um bandido lá. No seu tinha ou não tinha um bandido? Tinha um lá, o diabo estava no céu. No meio dos 12 tinha um. Mas isso não quer dizer que todo mundo é. E quando você faz as coisas na igreja, você não faz para homens, ou você faz para homem, porque se você faz para homens, então isso não tem valor nenhum que você faz. Mas quando você faz para Deus, meu caro, então é para Deus. É Deus quem opera, é Deus quem faz, é Deus quem realiza. Graças a Deus. Ó bispo, mas se eu der o meu dízimo e o pastor roubar, o problema é do pastor com Deus. Ele não roubou você, ele roubou a Deus. Essa é a grande verdade. Então é assim, como é que é? Tem pessoas que vêm à igreja como um meio de ganhar dinheiro, tem pessoa que vem na igreja apenas por bens materiais, só para ser curado, só para ser liberto. Quantas vezes a gente já se deparou com a pessoa, peraí senhora, eu nunca mais vi a senhora. Não, é que eu fui lá só para me libertar. Passei num lugar onde tinha uma menina que era cega. O dia que ela foi curada foi a penúltima vez que eu vi ela. Gente, e ela vinha todo dia, menos sábado. Todo dia estava lá na igreja, todo dia. Gente, todo dia aquela menina estava lá, vinha sempre com o irmãozinho. O dia que ela foi curada, sumiu. Eu falei para vocês que foi o dia que ela foi curada foi o penúltimo dia, porque o último dia foi um dia que eu fui no mercado e eu vi ela. Falei, vem cá, você me reconhece? Sim, pastor. O que houve? Por que você nunca mais foi na igreja? Não, é que eu só estava indo lá só para ser curada. Agora que eu fui curada, voltei na minha igreja. Ou seja, qual era a visão dela em relação à igreja? É só para curar, não salva. Ela buscava um Jesus médico, não um Jesus que salva. Essa é a visão. Só que esse é o perigo, porque enquanto você estiver nessa visão, o tempo está passando. Você pode perder a sua salvação. Entende isso? Então, eu estou preocupado com isso. A maneira como você vê Jesus, a maneira como você vê a igreja, a maneira como você vê o pastor. Porque se você considera Jesus, se você considerar o pastor como homem de Deus, o que ele falar, você vai fazer. Mas se você não considerar, você não vai fazer. Você sempre vai dizer, não é bem assim. E você sempre estará fazendo do seu jeito. Olha só, diz assim, versículo 22. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes, por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram, de César. Disse-lhes então, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Bem, vamos entender isso. Eles queriam pegar alguma coisa, queriam acusar alguma coisa em Jesus, para ver se ele era contra o governo, se ele era contra impostos. Então ele falou, é lícito a gente pagar imposto? É justo pagar imposto? Jesus falou, me dá aí um denário. Aí pegaram um denário, ele falou, de qual imagem está nesse denário? Aí falaram, de César. E Jesus respondeu, então, dai a César
o que de César. E a minha pergunta é: qual direito César tinha sobre o povo? Jesus disse: dai a César o que de César. O que era de César que o povo tinha que dar? Ora, eles estavam sob domínio de César. Eles estavam no reino de César, no reino aonde o rei, aonde o imperador era César. E por isso eles tinham que pagar tributos a César, porque eles eram cidadãos de César, pertenciam ao reino de César. Quem mandava era César, então eles tinham que fazer de acordo com a orientação de César. Eles tinham a obrigação de pagar tributos a César. Então, bispo, é lícito pagar imposto? Tem que pagar. Cristão que é cristão não pode sonegar. Paga imposto sim, e é bíblico. Se você não pagar, você vai ter problemas com a justiça. Então tem que pagar, deve pagar, não pode dar jeitinho. Seja justo, devolva o que é do governo. Devolva o que é do governo, tem que devolver. Agora olha que coisa interessante, e Jesus ainda fala assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Espera aí, o que é de Deus? Abre lá, Malaquias, coloca aí por favor, Malaquias, tornai-vos, Malaquias 3, tornai-vos para mim. Diz assim: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Repare no que está escrito aí, olha só, olha o que ele fala: tornai-vos para mim e eu olha Deus falando, eu me tornarei para vós, ou seja, voltai-vos para mim e eu vou me voltar para vocês. Presta atenção nisso. E aí continua: diz o Senhor dos exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aonde? Nos dízimos e nas ofertas. Espera aí, o que é isso? O que nós acabamos de ler? Deixa eu te explicar o que nós acabamos de ler. Nós acabamos de ler que o dízimo e a oferta, ela nos aproxima de Deus. Você está entendendo? O dízimo e a oferta, ela nos aproxima de Deus. O dízimo e a oferta, ela mantém a nossa comunhão com Deus. Bispo, explica isso direito. Tá, vou te falar. Quando Deus criou o homem, colocou lá no Éden, a única lei que tinha era: fique à vontade, faça o que você quiser, somente não toque naquela árvore. O que aquela árvore representava? Aquela árvore era de Deus. Por que Deus colocou aquela árvore lá? Por quê? Não seria mais fácil para o homem não pecar, não colocar aquela árvore ali? Por que Deus tinha que colocar aquela árvore lá, correndo o risco do homem pecar? Pois é, se Deus não colocasse essa árvore ali, ele deixaria de ser Deus para o homem. O homem, aliás, Deus para o homem não teria significado nenhum. Imagine, Deus cria um grande jardim e deixa aí o homem, lá vão ter, sem nada, sem lei nenhuma, sem nada que ligasse a ele, porque aquela árvore é o que ligava o homem a Deus. Tira aquela árvore, não tem mais nada que liga o homem a Deus. O homem ia viver sem Deus, ia inventar outros deuses. Você está entendendo agora a importância da árvore lá no paraíso? Se tirasse aquela árvore daí do paraíso, adeus Deus para o homem. Então todas as vezes que o homem olhasse, se aproximava daquela árvore, ele lembrava: Deus disse. Isso fazia com que ele vivesse na dependência de Deus, vivesse fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele não tocasse naquela árvore. Pronto, ele vivia a vontade de Deus, ele não fazia aquilo que desagradava a Deus. Então ele vivia debaixo da vontade de Deus, estava sob o controle de Deus, por ele não tocar naquela árvore. Então Deus existia no coração do homem através daquela árvore. E que árvore é essa, se essa árvore não representa o dízimo nos dias de hoje? É isso aí, é o dízimo. Resumindo tudo, sabe o que é o dízimo? Jesus Cristo é o Senhor.
Se você não considera Jesus como seu Senhor, não dá dízimo. Mas se você considera Jesus Cristo como seu Senhor, você devolve o dízimo. E ainda por cima, você é grato. Sabe por quê? Sabe por que você é grato? Você é grato porque você o considera. É grato, sabe por quê? Porque Ele te deu 90%. Não é você que dá para Deus, é Deus que dá para você. Só que até hoje o ser humano ainda não entendeu. Não é você que dá para Deus, não, bispo. Mas eu pego meu dinheiro, eu pego o meu salário e pego 10% e eu dou para Deus. Quem diz que você dá para Deus? É Deus que dá para você 90%. Se não fosse Deus, você teria força para trabalhar para ganhar aquele dinheiro? Se não fosse Deus, deixa Deus tirar o oxigênio dele de você para ver se você vai trabalhar, para ver se você vai viver. Hein? Deixa Deus parar apenas um órgão, só um órgão. Já ouviram a história dos órgãos brigando? A cabeça falou, não, eu é que mando. As mãos falaram, não, sou eu é que mando. Os olhos falaram, vocês não entendem nada. Sem eu, vocês não fazem nada. Ninguém faz nada, ninguém é capaz de nada. Enquanto todo mundo gritava, todo mundo brigava a ser quem é quem, o intestino falou assim, tá bom, já que vocês estão brigando, eu vou parar tudo aqui. O intestino, sabe, fez o quê? Parou tudo. E o corpo foi inchando. Aí daqui a pouco, sabe, né? Quando você não vai para o banheiro, o que acontece? Imagine você não ir para o banheiro durante uma semana. O que acontece com você? Aí, pelo amor de Deus, intestino. Os olhos começaram a ficar vermelhos. A cabeça já não estava mais regulando bem. A boca já não conseguia mais comer. Por quê? Já estava cheio até o ponto de... Porque tinha que sair, não tinha por onde sair, o negócio não estava saindo, não tinha como comer. O estômago, tudo estava paralisando por causa do intestino. Pois é, imagine, Deus só fechar o seu intestino. Você vai conseguir trabalhar? Como é que você diz que o dinheiro é meu? Como é que você diz que você tem alguma coisa? É num toque. Ei, você está cheio de plano, está cheio de sonho. Se Deus, não adianta sonho que você tem. Não adianta os planos que você tem. Não tem por onde ir. Só Deus para você viver. Outro dia vi alguns trechos de acho que é uma série. Eu nunca assisti a série completa, só alguns trechos. Onde a morte aparece para um rapaz. O rapaz estava lá, foi lá passar férias com a esposa, recém-casados. Aí estava lá e tal, entrou, parece que era no lago, estava lá nadando e tal. Aí na hora que sai, aí a dona morte aparece, olha para ele. A dona morte sorri para ele. Aí ele pergunta, vem cá, eu te conheço? Eu já te vi em algum lugar? A morte olha para ele e fala assim, Tony, chegou a hora. Ele, hora de quê? Foi na hora, a ficha caiu. Ele olha assim para o rio, as pessoas gritando porque o Tony estava se afogando. Ele vendo ele se afogando. Ele, não, calma aí, espera aí, olha, pelo amor de Deus, a senha do banco, a minha esposa não sabe, deixa eu primeiro passar a senha para ela, espera aí, a passagem está no meu celular, e ela não conhece, deixa eu primeiro. Aí a morte olhando, só abanou a cabeça, chegou a hora, vamos embora, não tem como voltar atrás, não tem como falar, deixa dar o último abraço. Não tem como falar, peraí, eu ontem não falei com meu filho, deixa eu falar. Não tem. Peraí, mas eu tinha um plano, eu tinha um projeto, deixa eu realizar primeiro. Não tem. Quando o dono da vida bate o martelo, acabou. Você entende que nós não temos nada? Então, dízimo é dinheiro? Não é. É mais do que isso. Oferta é dinheiro? Não é. É mais do que isso. É relacionamento com Deus. Ela nos aproxima de Deus. Caim, por causa da oferta, se afastou de Deus para sempre. Abel, por causa de oferta, até hoje a voz dele fala. A pessoa que considera, dá o melhor de si, e oferta não é só dinheiro, é o melhor de si, da sua vida, do seu comportamento, dos seus pensamentos, do que ela faz, o melhor de si. Ela coloca toda a sua dependência na mão de Deus. Senhor, não é meu, tudo é seu, cuide do que é seu. Por ela ter a consciência de que a empresa que ela tem não é dela, mas é de Deus, então ela não faz nada sem dar a conhecer o dono daquela empresa. Senhor, eu posso fechar aquele contrato?
Senhor, eu estou precisando de um funcionário aqui, e apareceram esses aqui, eu conversei com esse, o que eu vi que daria é esse aqui, será que ele dá? Eu posso colocá-lo para trabalhar aqui com a gente? Me mostra um sinal. Ela pede sinal a Deus, até para o funcionário que vai trabalhar lá. Por quê? Porque ela tem consciência que aquela empresa é de Deus, não é dela. Quem está entendendo? Ela não faz nada, sabe que a vida não é dela, é de Deus, então ela não faz nada. Tudo o que ela faz, ela busca a orientação de Deus. Deus, eu posso fazer isso, eu posso ir para tal lugar, eu posso trabalhar aqui, eu posso andar naquele círculo de amizade. Se não for, Senhor, me tira desse meio, me ajude, fale comigo, que seja feita a sua vontade. Não pense, quando Jesus ensinou a gente a orar, Senhor, seja feita a sua vontade, é a vontade dele em tudo. Mas a gente pede isso quando a gente o reconhece como Senhor. Quando a gente não o reconhece como Senhor, a gente não pede a vontade dele para prevalecer na nossa vida, a gente faz a nossa vontade. Se você não o reconhece como ele sendo Senhor de tudo na sua vida, sendo Senhor da sua vida em tudo, você vai ter dificuldade de devolver 10% para ele, você vai ter dificuldade de ofertá-lo. Qual a diferença entre Caim e Abel? É que um o reconhecia como seu Senhor, o outro só fez por fazer, por questão de hábito, costume, mas não porque o considerava, não porque o amava. E é isso que faz toda a diferença. Olha que interessante, né? Presta atenção a esse último detalhe, já estou terminando. Olha só esse detalhe. Ele pega a moeda. Jesus fala assim: me mostre essa moeda aqui, me mostre essa moeda, dê-me um denário aí. Aí pegaram um denário, deram para ele. Aí ele pergunta: a imagem que está aqui é de quem? De quem é a imagem que está aqui? Coloca aí um denário, a imagem de um denário, por favor. A moeda que Jesus mostrou para eles, que levaram para eles, a moeda que Jesus perguntou é essa aqui, essa moeda aqui. Ele perguntou: de quem a imagem que está aí? Aí eles disseram: de César. Ele falou: então, dai a César o que é de César. E ele também poderia perguntar assim: e você, qual é a imagem que está em você? Gente, olhando para você, qual é a imagem que está em você? A Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem de Deus. Então dá a Deus o que é de Deus, dá a sua vida para Ele. Você é de Deus, foi feito à imagem de Deus. Dá a Deus o que é de Deus. Você tem dado para Deus o que é de Deus? A sua vida, o seu ser. Era para eles se tocarem, era para eles serem verdadeiros, era para a ficha deles cair. Quando Jesus falou: dai a Deus o que é de Deus, era para a ficha deles cair, mas a ficha deles não caiu. Saíram daí e continuaram com a falsidade, continuaram vivendo no engano. Ei, dê a Deus o que é de Deus. A imagem que está em você é a imagem de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Deus colocou a sua assinatura em você. Você é criatura dele, você foi feito para ele. Por isso, longe dele você nunca vai ter vida, longe dele você nunca vai viver. É por isso que ele disse: tornai-vos para mim, torne-se para mim, para que eu me torne para vocês. Volte para o seu lugar, para que você possa viver. Ei, volte para o lugar. Assim como o peixe sem a água não vive, assim o homem sem Deus não vive. O apelo de Deus desde o início é: volte, 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 volte para mim. Desde o início até o final. Você pode ver, se você olhar lá, as últimas palavras da Bíblia, olha só, diz assim, no versículo 20 do Apocalipse 22, versículo 20, diz assim: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem, amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Mas antes disso,
lá no versículo 17, diz assim: o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça a água da vida. Esse vem, 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 vem. Você vai ver, repetido na Bíblia várias vezes. Às vezes falado de uma maneira diferente, mas vem, vem, está sempre. Ele começa bem lá no início. Deus pergunta: Adão, onde é que você está? Vem. Onde é que você está? Vem, eu estou aqui. Vem, onde é que você está? Não será que ele está te procurando, já não está te achando mais, já não está te encontrando mais? Está buscando você nas orações de madrugada, você já não está orando mais de madrugada. Durante o dia ele está te procurando, você já não fala mais com ele. Durante o dia ele está buscando os seus pensamentos, para se ligarem com os pensamentos dele, para ele falar contigo no pensamento. Na hora da meditação, você não está mais, porque você não medita mais na palavra de Deus. Ele está te buscando no pensamento, está te buscando na oração, ele está te buscando. Às vezes está te buscando na igreja, ele já não te encontra mais, ele já não te acha mais. Na hora da oração, você já não está mais ali. Na hora da meditação, você não está mais ali. Sabe por quê? Porque talvez as redes sociais te levaram. É um comentário que o diabo usou que te levou. A ilusão, as coisas dessa vida te levaram. Por isso ele te procura e já não te acha. Você foi levado por um desejo, foi levado por uma vontade, você foi levado pela pornografia, você foi abduzido pelos desejos carnais, pelas concupiscências dessa vida. Por isso, mais uma vez, Jesus está dizendo: vem, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Você não sente a minha falta? Ei, você não sente a minha falta? Você não percebe que está faltando alguma coisa? É que você acha que o que está faltando é um carro, você acha que o que está faltando é casamento, você acha que o que está faltando é dinheiro. Não, não é dinheiro. Por isso ele está dizendo: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vocês. Isso que está faltando não é dinheiro, o que está faltando não é casamento, o que está faltando não é coisas dessa vida, sou eu que estou faltando em você. Por isso ele diz: vem. Onde é que você está? Volte. Eu não sei, o que eu falo mais para você? O que eu falo para te convencer? Eu queria muito que você hoje saísse daqui convencido, de verdade. Queria que você hoje saísse daqui convencido. Mas o que eu posso falar? Além do que eu mais falei, será que falta alguma coisa para poder convencê-lo? Eu não sei mais.